Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia. Laia, laia. Laia, bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem donos, a internacional. Uma terra sem donos, a internacional. Então, a gente quer ver se fala agora com as pessoas. Queria agradecer ao Geraldo e que a gente possa continuar. O Geraldo extrapolou, ele sabe, extrapolou um pouquinho do horário, por isso que eu estava ali cutucando ele. Geraldo, termina. Geraldo. Mas agora a gente vai fechar. Queria fazer esse fechamento, queria dizer o seguinte para todo mundo. Tem 2 vídeos que a gente vai lá, 3 vídeos, um de Marcelo Gonçalves sobre a Revolução contra o Estado, né, que já está no nosso Facebook. Tem um vídeo do Marcelo Braz, que eu acho que Virgínia deve conhecer, né, que ele vai fazer uma homenagem ao poeta comunard Eugène Pottier, que é o poeta que escreveu a Internacional, né, da poesia, né, desse hino, né, proletário, e um outro também de Borja, que é o poeta professor, que faz uma performance de 12 minutos que vai chegar e que vai chegar para a gente pensar sobre essa experiência. Eu vou fazer rapidamente a pergunta, aí eu vou avisar, viu, vou ser mais enfático, viu, Geraldo, que tu dobrou o tempo ali, tu achou tempo, né, e a gente quer fechar agora, mais ou menos. As perguntas estão mais ou menos centradas, foram feitas pelo Jetson, feita pelo Luca, né, que é centrada nessa relação entre o termo bonapartismo, que tu já abordou, né? Acho que essa questão mais é para a Virgínia, o bonapartismo, como se isso se apresenta no neofascismo de hoje em dia, né? Sobre essas questões que estão postas no fascismo de hoje. E a outra questão que o Jetson levanta é essa unidade, né, entre as frações de classes, né? Um paralelo dessa relação que está posta hoje aqui no Brasil também, né? A necessidade da unidade das esquerdas, forças progressivas, movimentos sociais, né, o conjunto da classe trabalhadora contra esse projeto genocida que está em curso, né, seriam as questões. E eu levantaria justamente a partir disso, ou seja, apesar de todas as modificações de 150 anos atrás, condições diferentes, movimento proletário diferente, trabalho, um processo diferente, ou seja, que elementos centrais nós podemos conduzir, porque a gente sempre pensa, não, há uma mudança, mas há uma continuidade do capital. Vivemos sob a lógica da extração do trabalho, da divisão de classes. Quais são os elementos que trazem
que condiciona tanto objetivamente quanto subjetivamente a burguesia, né? Esse escárnio que vocês levantaram, né? Esse desprezo aos seus nacionais e às alianças internacionais, muito mais pelos seus interesses particulares, esse internacionalismo, né, burguês, né, essa lógica destrutiva, até que ponto isso é gerado ainda, e Virginia falou no finzinho da fala dela sobre a questão das notícias falsas, né? A máquina de fazer notícias, a máquina de fazer a consciência, inclusive, de uma parte da classe trabalhadora. Então, eu queria deixar com a Virginia a palavra, ela faz as suas conclusões finais, né? E agradeço desde já aí a disponibilidade de vocês dois, gratuitamente, graciosamente, mas muito militantemente, né, tá aqui com a gente. E a Virginia falou da dificuldade, da quantidade de trabalho, então eu sei que o agradecimento vem em dobro também. E agradecer a galera aí que estava ali, né? Virginia, please. Quanto tempo eu tenho para essa resposta? Geraldo, eu dei menos, porque ele fez a fala do teu dobro. Eu estou tentando equilibrar aqui. Os ajustes. Tá, vamos lá. Não, mas eu não vou falar o mesmo tantão de tempo, não. Vamos tentar ser mais breve. Eu sou bem disciplinada no tempo. Eu coloco aqui o meu cronômetro e consigo disciplinar. É verdade. Então, vamos começar pela discussão. São 3 grandes discussões, né? Vamos começar pelo bonapartismo. A série desses textos do Marx sobre o Estado, né, especificamente sobre as lutas de classe na França, né, sobre 1848, 1851 e 1871, as lutas de classe em França, o 18 Brumário e a Guerra Civil na França, todos eles permitem a construção de uma categoria que vai além da descrição daquele momento específico, né, que é a categoria do bonapartismo, que o Gramsci vai depois recuperar como a categoria também do cesarismo, isso é, da centralização numa figura personificada, mas nessa figura personificada se encontra como que a idealização de um Estado abstrato, que não seria a expressão de nenhum grupo, e sim a expressão do conjunto, e de um governo de força para manter a ordem, que se apresenta como acima das classes para garantir, seja a unidade nacional, seja o interesse comum, seja o que for, e que o Domênico Lossurdo vai considerar como uma característica geral do capitalismo. Eu também, assim como o Geraldo, eu não compartilho dessa visão do bonapartismo como um traço permanente. Acho, inclusive, que entre a categoria do Marx, forjada na luta, sobretudo, da Comuna, né, e antes da Comuna, nas lutas subsequentes a 1848, a expansão do fascismo mostra um grau ainda mais acirrado de ditadura de classe do que, apesar do massacre da Comuna, mostra um grau ainda mais acirrado e com uma particularidade que foi ressaltada por praticamente todos os grandes clássicos, Clara Zetkin, Gramsci, Trotsky, quase todos os grandes autores que analisaram o fascismo, que é uma adesão de uma parcela das massas populares ao fascismo e que exige uma análise mais refinada, mais adiante, exige incorporar a questão do bonapartismo, mas exige incorporar elementos que são elementos próprios do século XX, inclusive do papel que tiveram os partidos socialistas e sua impotência no sentido de conduzir a luta das classes trabalhadoras, que gerou, inclusive, o nascimento dos partidos comunistas, e essa derrota dos partidos socialistas não é sem papel para o surgimento do fascismo. Essa enorme decepção das massas trabalhadoras
com aqueles partidos ou organizações que seriam as suas organizações, e essa perda do horizonte político contribui bastante para o triunfo daquilo que alguns chamam da antipolítica, né, do fascismo, que é o aplastramento da classe, a defesa da ordem acima de tudo, etc. Então, acho que a gente tem uma categoria que é uma categoria extraordinária do bonapartismo, mas a gente só pode compreender o fascismo a partir do bonapartismo, no sentido mais direto, mas me parece que a análise do fascismo exige adicionar determinações ou elementos que não estavam presentes dessa maneira no século XIX. Então, esse tema segue um tema importante, porque tanto o fascismo quanto o bonapartismo supõem um governo forte acima das classes para impor a ordem ao conjunto dos subalternos, das classes trabalhadoras, em nome da expansão da produção sob comando capitalista, e, portanto, são categorias que são categorias válidas ainda hoje. Eu estou tentando apenas fazer uma nuance, de maneira a não aplicar de forma mecânica a categoria bonapartismo às condições do fascismo, embora o fascismo só possa ser compreendido a partir da categoria bonapartismo, mas ela não é suficiente, a gente precisa acrescentar elementos que não estavam presentes no século XIX, assim como no século XIX, na análise do Marx, não tinha havido uma revolução popular, socialista, vitoriosa, como foi a Revolução Russa em 17, o que vai exasperar ainda mais brutalmente o comportamento de um anticomunismo preventivo do conjunto das burguesias, um reacionarismo brutal no conjunto da configuração burguesa do século XX e no século XXI. Esse traço, que é um traço que o Marx aponta, nessa passagem da burguesia, da sua condição de revolucionária para a condição de contra-revolucionária, o Marx aponta isso por volta de 1848, isso vai estar evidente em 1871, mas já em 1848 isso está claro, isso vai ser trabalhado também pelo Lukács, quando a própria razão, né, perde centralidade em função, para esse conjunto dessas burguesias europeias, em função de uma guerra permanente de classes, algo que vai se acirrar em proporções quase inacreditáveis após a Revolução Russa e, em especial, após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória da Revolução Chinesa. Então, nós vivemos um tempo de contra-revolução preventiva permanente, e isso se verifica de maneira muito clara na atualidade, em que grupos claramente fascistas, com adesão, ou uma parcela de adesão popular não inexpressiva, tentam impor, e impõem, né, um governo da ordem, até aqui por via eleitoral, mas permanentemente devastando os processos legais burgueses que lhes deram acesso a essa posição, o que vem fazendo o governo Bolsonaro. Não, embora o governo Bolsonaro tenha um comportamento francamente fascista e fascistizante, o regime político ainda não é um regime fascista. Nós vivemos um regime claramente em decomposição, um regime político em decomposição, mas que ainda não está convertido num regime fascista. Então, a discussão do bonapartismo e do fascismo seguem fundamentais para pensarmos. Mas pensar é incorporar as determinações das lutas nos tempos contemporâneos. E não é simplesmente aplicar uma categoria ao tempo contemporâneo. O marxismo é uma plataforma de pensamentos, é uma potência no sentido de exigir que nós
Pensemos o nosso tempo, pensemos as formas de expansão do capital. Então, eu vou agora para a segunda pergunta, que é... Não, eu vou inverter, eu vou para a pergunta... para a última pergunta, a pergunta do Daniel, e depois eu volto para a pergunta do Jetson, porque eu acho que tem alguns elementos muito importantes de atualidade. Ora, a pergunta do Daniel é: posto que há uma continuidade do capital, que elementos centrais condicionam objetiva e subjetivamente as burguesias? E ele complementa com o internacionalismo burguês e com a imprensa máquina de fazer consciência. Mas é uma questão central. Em primeiro lugar, a continuidade do capital é a continuidade de um modo expansivo. É, portanto, a continuidade de formas de extrair mais valor de maneira expansiva, ainda que isso envolva uma sequência de formas de transferência de valor e mesmo de roubo, mais ou menos abertas e permanentes, continuamente. Mas o que sustenta a dinâmica social do capitalismo é a extração de mais valor, portanto, a sujeição de trabalhadores. Quer esses trabalhadores estejam sob a forma do operariado fabril assalariado com contrato, quer haja uma expansão das formas da industrialização, isso é, de expansão de valor, de outras atividades sociais não necessariamente fabris, e que, portanto, envolvam sujeição massiva de trabalhadores, extração massiva de sobretrabalho e de mais valor para inúmeras áreas da atuação humana, e nós estamos assistindo de maneira mais direta e mais brutal na atualidade a questão do transporte, a questão da educação e a questão da saúde, que estão vivendo um processo de expropriação dos direitos associados ao contrato de trabalho, do próprio contrato de trabalho e da subordinação direta e sem direitos dos trabalhadores ao capital, por diversas intermediações, inclusive a intermediação online, ou remota, ou por plataforma. Então, essa é a continuidade fundamental do capital. Quanto mais ele se expande, mais as contradições, portanto, sociais crescem. Quanto mais crescem massas populares precisando vender força de trabalho, porque a dinâmica do capital é expropriativa e continua expropriando a população do campo, nós estamos vendo até o genocídio, estamos vendo isso no Brasil, mas está expropriando também as populações urbanas dos direitos que foram impostos, foram conquistas, foram impostos ao capital, e que, de alguma maneira, não conseguiram ser conservados, inclusive pela derrota, né, pelo final da experiência soviética. Então, não há internacionalismo burguês, há cosmopolitismo burguês. Eu acho bom que a gente use os termos de maneira forte, porque o internacionalismo, de fato, é o internacionalismo proletário. As burguesias não têm, de fato, pátria, porque pátria é a humanidade, como dizia o José Martí. O que fazem as burguesias são associações internacionais, inclusive contra os seus trabalhadores. O Brasil é craque em dar lição para a gente disso. Nós tivemos o golpe de 64, o golpe foi feito por brasileiros, foi dado por brasileiros, pelo empresariado brasileiro, e mais uma parte significativa das Forças Armadas, especificamente a Escola Superior de Guerra, mas esse golpe teve o apoio, o amparo, e inclusive armamento e recursos dos Estados Unidos, ao qual tais burguesias se aliam para impedir processos de democratização mais substantiva nos anos da década de 60, né? Especificamente ali na primeira metade da década de 60. Então, essa característica, que é uma característica forte do comportamento burguês na Comuna de Paris, prossegue ao longo do tempo, e nós estamos assistindo isso a cada dia. Portanto, confiar nas burguesias para garantir soberania nacional, desenvolvimento nacional, ou qualquer coisa desse estilo, é colocar nas mãos de um grupo social que não tem nenhum compromisso com a sua própria população. E isso é alguma coisa,
O único compromisso das burguesias com a sua própria população é a da exploração. Então, é alguma coisa que é preciso estar bem atento, porque a máquina de fazer consciências burguesa não só se aprofundou, mas se aperfeiçoou. Então, o que no século XIX eram os jornais e a imprensa burguesa massificando, e depois o uso da construção de uma historiografia voltada para apagar as lutas de classe, censurar essas lutas de classe na historiografia, hoje é algo muito mais extenso, muito mais amplo do que foi no século XIX. Primeiro, a imprensa hoje é monopólio de grandes grupos que se casam tanto nos espaços nacionais como nos espaços internacionais. Por exemplo, o caso da Globo é arquiconhecido com seu acordo lá com a Time Life no seu início, embora a Globo seja uma empresa brasileira. Da mesma maneira, os grupos de televisão evangélicos recebem fundos dos Estados Unidos, das igrejas evangélicas, como recebem muito dinheiro dos seus fiéis aqui mesmo, mas recebem dinheiro e hoje são empresas multinacionais que recebem dinheiro também de suas filiais no exterior. Então, nós hoje temos uma conexão de igrejas distinta do que era a Igreja Católica, embora a Igreja Católica também tenha papel, mas a conexão das igrejas é muito mais no sentido empresarial do que antes. 2, frente a massas populares de enorme dimensão, todas as formas de controle das mentes está sendo colocado em uso, pesquisado e colocado em uso, para conter as populações nas suas lutas. E esse é o papel dos aparelhos privados de hegemonia sustentados por empresários, que vêm, no caso brasileiro, desde a Constituição, sobretudo, de 1988 para frente, vem se expandindo num ritmo acelerado, no sentido de converter o que é luta em adequação ao capital. E isso atuando em várias áreas, e as mais importantes são educação, e onde as lutas fermentam sindicatos. As burguesias investiram dinheiro e repressão contra os sindicatos, portanto, investiram dinheiro para dividir os sindicatos, para impedir que sindicatos combativos pudessem avançar. E, mais do que isso, também cercearam, inclusive, os sindicatos limitados que estavam colocados, e nós assistimos isso agora no pós-golpe de 16. Então, sindicatos, movimentos antirracismo, que são lutas formidáveis, movimento feminista, movimento ambiental, todas essas lutas precisam se enfrentar com o capital, e se o conjunto dos partidos não tem claro que essas lutas enfrentam o capital, as burguesias têm e agem para impedir que essas lutas possam enfrentar o capital e vêm agindo ativa e intensamente nisso. Para além disso, portanto, olha, repressão, convencimento massivo e organização de uma parte da classe trabalhadora para funcionar como dirigente para a classe dominante, então, formação de quadros, isso é o que a burguesia vem fazendo, Renova a BR e outros tantos. Aí eu estou pegando já o caso do exemplo brasileiro. Isso, entretanto, não é suficiente para segurar essas massas de trabalhadores tão diversificadas. E, portanto, 2 outros elementos aparecem em cena. O controle direto através de formas eletrônicas, controle, seja pela captura de dados, formação de bolhas e, inclusive, em alguns casos, destruindo a mídia proprietária, ou reduzindo o papel da mídia proprietária, colocando no lugar uma espécie de construção aleatória de relatos sem compromisso com a verdade, que é o que nós estamos vendo. Se isso remonta, se na Comuna isso já estava claro, hoje a escala em que isso é feito é muito maior, e as populações sabem disso.
O que a gente não tem ainda é uma pauta capaz de construir mídias coletivas integradas de maneira que a gente tenha um acesso imediato a uma informação confiável. Então, essas máquinas de consciência se acrescentam agora do risco e da ameaça protofascista. Então, essa é uma questão terrível, porque a continuidade da expansão capitalista atualiza as formas precedentes, mas as coloca em terreno muito mais graves e agressivos do que foram do que eram no tempo do Marx, se é possível. E para a gente, a cada vez que a gente lê o relato da Comuna de Paris e vê o massacre que foi feito na Comuna, eles saíram matando as pessoas na rua, qualquer pessoa, porque eles sabiam que os cidadãos de Paris, cidadãs e cidadãos de Paris, estariam defendendo a Comuna. E, portanto, eles foram matando indiscriminadamente. Bom, e aí isso leva para a questão do Jetson, que é a unidade das forças sociais diversas e das frações de classe. O Marx sempre estava muito atento ao fato de que a classe trabalhadora deve contar com suas próprias forças e não entregar suas armas a nenhuma outra fração de classe. Mas o Marx, o Engels, depois o Lenin, depois o Gramsci, o Trotsky e diversos outros autores sabem que a revolução é de massas e que o seu caráter de classe precisa contagiar o conjunto das classes trabalhadoras, daqueles que vivem do próprio trabalho, como lembrou o Geraldo, garantindo que a construção para frente seja uma construção desse conjunto, desses diversos setores das classes trabalhadoras. A Comuna foi inaugural em muitos ambientes, né? O Geraldo apresentou vários pontos. E uma delas foi nessa capacidade de fazer um bloco social do conjunto das forças de Paris naquele momento. Esse é um desafio para nós hoje fundamental. É um desafio fundamental porque as massas trabalhadoras são diversas, não estão mais unificadas apenas por seus interesses corporativos. Ao contrário, elas estão fragmentadas, seus interesses corporativos são fragmentários. E, portanto, o conjunto das lutas precisa se unificar para além de uma união formal. Nós precisamos ter a certeza de que o conjunto das lutas levam na mesma direção, ainda que cada uma delas precise ter reivindicações específicas, no sentido das lutas antirracistas, no sentido das lutas feministas, ou das lutas ambientais, ou da luta pela educação, ou pela saúde, ou pelo transporte, que são reivindicações, cada uma delas específicas, mas cada reivindicação dessas, na sua especificidade, é uma exigência do enfrentamento ao capital. E é essa construção que nós precisamos fazer, que é muito mais do que simplesmente controlar o conjunto das lutas. É fazer com que esse conjunto das lutas avance, e avance junto. Junto não quer dizer colado sob uma mesma direção. A construção da unidade, da homogeneidade da classe trabalhadora se faz no processo da luta. E esse processo da luta, a gente vê como isso aconteceu na Comuna. Essa luta está aberta. Em suma, derrotar o Estado é condição fundamental, não confiar na burguesia, porque a burguesia vai trair a classe trabalhadora, isso é uma garantia, avançar no conjunto das lutas e enfrentar a construção de um mundo novo. São os desafios completamente atuais da Comuna de Paris. E eu encerro aqui agradecendo, acabei falando mais tempo do que gostaria, desculpe. Está sem som. Obrigado, Virgínia, de novo. Houve uma compensação de tempo, não se preocupa, Virgínia. A gente administrou e, de coração, foi muito importante a sua participação aqui nessa reflexão, nessa experiência que é a experiência da luta de classe.
da identificação de uma palavra que, como a gente não tem nas nossas particularidades, do inimigo de classe, né? Entender que é um inimigo e não é simplesmente um problema, uma diversidade. Obrigado, Virgínia. Eu vou pedir para o Geraldo entrar para ter, aí ele vai ter um tempo menor. Vou fazer a lei da compensação aqui, Geraldo. 10 minutos aqui para você fazer, responder e as conclusões finais. Eu apareço aqui quando chegar na hora de fechar, tá bom? Tem alguma pergunta específica ou é aquela já fora de Não, você faz o fechamento conforme você achar importante fechar o nosso evento. Sim. Bom, mais do que expor, né, narrar alguns processos da comuna ou analisar alguns aspectos, o interessante é indicar o estudo, né, das obras da comuna, sobretudo o livro do Sagarrai, e as obras, os conjuntos os 3 textos do Marx, escritos para a Associação Internacional dos Trabalhadores e o prefácio do Engels, sobretudo no que diz respeito ao Marx, a aspecto teórico da análise, que não é que o Marx imagine que a comuna foi mais do que ela foi. Ele mostra ali, ele pega a essência daquele movimento, o que é a forma política finalmente descoberta, né? Que o Engels vai dizer no prefácio de 91, né? Ficam arrepiados de terror quando se ouve falando do proletariado. A dor do proletariado é como em Paris, um processo. O poder revolucionário que naturalmente se defendeu da contra-revolução, que organizou o poder público na cidade, mas era um poder radicalmente democrático, que era a superação daqueles caráteres também autocrático do Estado como um órgão que se coloca acima da sociedade, contra a sociedade, né? Então, o Marx tira dali elementos teóricos que vão desenvolver a sua concepção de poder revolucionário de Estado em extinção. Não é à toa que o Lenin, no seu livro Estado da Revolução, vai dedicar só um capítulo a recuperar as lições da Comuna de Paris a partir da obra do Marx. Sobre a questão da evolução da burguesia, é muito interessante a professora Virginia ter resgatado a questão que nós estamos vivendo após o golpe de 2016, um processo contra-revolucionário e que se desdobra na eleição de um político fascista para a presidência da República, em 2018. O regime, concordo, não é fascista, mas nós temos uma história do país onde a análise de Florestan Fernandes parece muito atual, não análise tanto dos regimes políticos, mas do processo de transformação autocrática da formação social brasileira, quer dizer, uma transformação do escravismo mercantil em um Estado imperial de senhores escravos, e como é que a burguesia organizou-se em poder e a transformação capitalista sem revolução democrática, sem reforma agrária, sem revolução nacional, até diferente do caso prussiano, porque na Prússia você teve não houve uma revolução democrática nem agrária, foi por cima, mas houve uma revolução nacional, o país tornou-se um país autônomo, né? Uma forte industrialização, etc. No Brasil nem isso. E daí que nós temos em 64 um golpe que, concordo plenamente com a análise, né? Envolveu os latifundiários brasileiros, a burguesia brasileira, todas essas frações, e o imperialismo. A burguesia brasileira se mobilizou, se organizou, o Dreyfus mostra isso documentadamente, mas foi estourada uma ditadura militar. O elemento militar ganhou uma saliência, né, como o núcleo, né, do caráter do fascismo daquele regime. Então, também poder contra poder na América Latina mostra o fascismo não só do regime militar, mas o fascismo oculto que tende a se embutir no processo de transição e da chamada Nova República como uma espécie de tutela militar, né? Na época da Constituinte, no governo Sarney, o Florestan Fernandes e o Prestes insistiram muito, né, na gravidade da tutela militar, inclusive de ter se embutido na Constituinte, né, o artigo 192, perante a tutela, né, das Forças Armadas sobre os poderes da República, e que ficou meio oculto nesse período todo, como elemento de pressão na chamada Nova República, onde não houve nenhuma transformação estrutural da formação brasileira. Acho que teve um peso enorme no golpe. A participação das Forças Armadas foi mais discreta do que em 64, mas foi real. O livro, inclusive, do Vilas Boas, escrito por ele, é meio cabotino, porque se reivindica, né, os méritos do golpe e de ter impedido Lula de participar da eleição contra o Bolsonaro, né, um livro que ele acabou de publicar.
sobre o processo que estamos vivendo, de fato, o regime ainda não é fascista, mas é governado por um fascista. E é muito importante destacar, uma coisa fundamental, estrutural, destacar o seguinte: uma coisa é o fascismo de país imperialista, que é o fascismo originário, ainda que você tenha tido fascismo na Grécia, na Espanha, em Portugal, né, países já meio decadentes, ou subdesenvolvidos, de certa forma. Mas é diferente do... Então, você tem um componente fascistizante no Estado estadunidense, onde nunca houve regime fascista, mas é um componente na autocratização do Estado estadunidense, onde sempre houve fascismo exterior. Eles promoveram golpes de Estado e regimes fascistas fora dos Estados Unidos, e meio que os Estados Unidos assumem a direção da contra-revolução mundial depois da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, é o que ocorre até hoje. No golpe de 2016, uma participação muito importante, embora também discreta, soube se ocultar bem dos Estados Unidos no golpe, foi muito forte, além da articulação da burguesia brasileira no golpe de 2016. A participação estadunidense nos golpes, aliás, em Honduras, no Paraguai antes, na articulação do Macri, na Bolívia agora recentemente, né? A participação estadunidense foi muito forte, muitas coisas já se sabe, outras têm que ser levantadas, né? Ainda não foram liberados os documentos, vão demorar para ser Estados Unidos desse último golpe, mas certamente, quando ele for liberado, como foi o caso do golpe de 64, vai aparecer todo o peso enorme da participação estadunidense nesse golpe. Então, permanece no atual governo, que é fruto desse fim, dessa decomposição da nova república. Esse regime golpista que forma, após 2016, um fascista na chefia de Estado, uma militarização muito profunda do governo. E o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, declara, não é segredo para ninguém, que ele tem por objetivo um golpe fascista. Né? E é fundamental a resistência a esse processo, a construção de uma alternativa. E aí eu quero dizer o seguinte: as contra-revoluções não impedem a revolução. É muito importante na análise do Marx, tanto da época, do Júlio Brumário, quanto aqui na Guerra Civil na França, mostrar como, de certa forma, a revolução cresce enfrentando a contra-revolução. E a contra-revolução se desenvolve naturalmente, endurece, né? Um enfrentamento, assustada com a revolução. Então, praticamente última frase da mensagem, a principal, né? Logo após a Comuna ali de junho de 1871 do Marx, ele escreve o seguinte, que ele reconhece a Associação Internacional do Trabalho está sendo acusada de organizar a comuna, de ser responsável secreta da comuna, ele mostra que não é assim que surgiu o movimento que certamente houve organização, consciência dos trabalhadores, mas não foi uma conspiração internacional, certamente vai estar presente em todas as lutas dos trabalhadores, essa é a sua missão, e que o solo de onde brota a nossa associação é a própria sociedade moderna. Não haverá carnificina capaz de exterminar essa desagregação, essa moderna, essa luta de classes, que é o fermento da revolução. Por quê? Para fazê-lo, para exterminar a luta de classes e a revolução, os governos capitalistas teriam que exterminar o despotismo do capital sobre o trabalho, que é a condição e a base da sua própria existência parasitária. Quer dizer, o despotismo do capital sobre o trabalho, a exploração do proletariado e o despotismo sobre os povos oprimidos. E o povo em geral é a base, a essência da existência parasitária do próprio capital. De modo que o desdobramento do capital, que vive, ao meu ver, uma crise estrutural cada vez mais grave, com crises cada vez mais longas, tendendo a um certo contínuo depressivo, em que uma crise chega a outra, cria uma situação em que, certamente, o proletariado, oprimidos, os povos, vão lutar, vão enfrentar todas as características que a gente está colocando, que envolve uma crise ecológica terrível, todo o movimento, né, das mulheres, do enfrentamento da questão ecológica, do racismo, pela paz, contra a guerra imperialista, e que são questões centrais do movimento revolucionário, um movimento que tem o trabalho, o proletariado, como força hegemônica, no sentido de que o trabalho precisa se autoabolir. Terá que se autoabolir numa sociedade porque o trabalho assalariado, proletário, está vinculado ao capital. Então, a superação do capital é a autoabolição do proletariado. Mas a República do Trabalho, que é o que o Marx falou, que foi a Comuna de Paris, a República, o poder revolucionário do proletariado, do bloco de forças revolucionárias, que envolve o conjunto das forças contrárias ao grande capital, que vive do seu trabalho, viabilizar será, sem dúvida, nas lutas que estão em curso, nas lutas que virão, né, efetiva transição para o socialismo, a construção do socialismo, que é a alternativa à grande crise da humanidade que nós vivemos hoje. Então, se
a crise que atualiza ameaça à sobrevivência da humanidade, a resposta dos povos envolverá em cada país, a partir das particularidades de cada país, das suas experiências de luta, das particularidades daquela formação social, mas de uma crise que é mundial também, a construção da alternativa. E aí, um elemento muito presente no texto do Marx é esse elemento de hegemonia, que é trabalhado pelo Lenin, depois pelo Gramsci, quer dizer, o proletariado dirige, tomando poder, e o proletariado continua muito grande, você não tem um fim. Para acabar com o trabalho assalariado, só o capitalismo solta abolindo, o proletariado continua se expandindo, e o capital explora não solta o proletariado que produz mais-valia diretamente, mas também o proletariado comercial, setor de proletariado de serviço, etc., etc., e camadas médias, né, camponeses, oprimem os povos, de forma que a alternativa, por exemplo, no país como o Brasil, envolve a formação de um bloco revolucionário. Essa é a questão, né, que aparece no Lenin, o bloco revolucionário, o bloco histórico do Gramsci, no caso aqui, um bloco contrário ao bloco de poder dominante no Brasil, um bloco de forças revolucionárias, sociais e políticas antimonopolistas, anti-imperialistas, anti-latifundiárias, quer dizer, essa parte aí da latifundiária que se modernizar, vincular-se ao chamado agronegócio, que viabiliza a construção do poder revolucionário que abre caminho para o socialismo. Essa é a tarefa que nós estamos diante de nós, e nisso a comuna sempre viverá. A comuna foi esmagada, mas aqueles lutadores, né, vivem na lembrança, na história, na consciência dos povos, né, estarão sempre presentes nesse processo de superação do domínio do capital e de construção da sociedade humana, socialista e depois comunista. Obrigado, Geraldo, pela sua contribuição valiosa, importantes elementos que você trouxe. Queria terminar essa live de hoje agradecendo aos dois palestrantes novamente, ao Geraldo, que terminou, a Virgínia, agradecer ao Andy, que está operando aqui, a gente entra, não entra, né? O Andy está lá. Agradecer aos colegas que participaram da organização desse processo todo, que foi a memória viva, né, desse internacionalismo que na comuna, né, não era só os parisienses, né, é bom que se diga que chegou lá todo mundo ávido para ajudar a construir, então esse internacionalismo proletário. E, além de agradecer todo mundo que fez o debate, participou, lembrar que amanhã, 29, é uma data importante na luta de classes brasileira, né? O povo vai às ruas, as organizações com todo cuidado, a gente não vai lá sem máscara, a gente vai com máscara, a gente vai com distanciamento, mas vai cumprir uma tarefa. Quem não for também não leve a culpa, não vou poder ir. Não tem problema, porque esse é um processo, vai ser um primeiro marco. Dia 29 de março, todo o Brasil, capitais, interiores, vamos demarcar uma posição contra esse nosso inimigo de classe, contra o que não é só o Bolsonaro, mas é essa ação destruidora, genocida, que a gente tem que enfrentar. Com todo cuidado, quem não for, não se preocupa, terão outros movimentos, mas quem puder ir com todo cuidado, com todas as orientações, né, sanitárias, estaremos na rua, mascarados, né, uma boa experiência, né, e obrigado aí para todo mundo, vamos seguir a luta, a comuna foi derrotada, viva a comuna, viva a revolução. Um abração, um cheiro. Viva! Viva, viva! Tchau, Geraldo. Tchau, Daniel. Valeu. Muito bem. Obrigada por estar junto aqui. Valeu, foi um prazerzão. Obrigado, Geraldo e Virgínia. Tchau, tchau. Obrigado, Virgínia, obrigado, Daniel. Obrigado a todos.